Para dar início, então, ao primeiro bloco da apresentação, nós temos aqui, então, os dois nomes que eu vou querer sortear. Quem começa? Que tem 15 minutos para... Confere aqui os nomes. O Paiva inicia. 15 minutos para fazer a apresentação do programa. Bom, boa tarde a todos. Prazer ter vocês aqui conosco para escutar as propostas que a gente tem como candidatos à direção, eu e o professor Edson, né? Acho que primeiro a gente tem que se apresentar um pouco mais claramente. Eu estou aqui na Unicamp desde 79, são 34 anos que eu estou aqui no Instituto de Artes. Percorri todas as carreiras que o Instituto tem, eu fui monitor de disciplina, fui técnico de apoio em ensino e pesquisa, que depois virou a carreira que nós temos hoje, fui professor da carreira MA e hoje sou professor da carreira MS. Então, eu participei bastante de todo o Instituto desde quando ele foi fundado, tá? E isso é uma coisa que a gente procurou muito quando eu e o professor Edson fizemos a proposta de fazer uma chapa, foi justamente a ideia de um envolvimento institucional, né? E que essa chapa fosse um anseio de um modelo de gestão que nós queremos construir, não em busca de anseios pessoais ou coisas do gênero. A gente quer simplesmente trazer um novo modelo de gestão para o Instituto, procurando fazer com que isso seja um paradigma para o Instituto ter daqui para frente como um novo modelo de gestão. Então, isso para nós é uma coisa muito importante. Uma das bases no qual o nosso programa se tem como um dos seus principais eixos é a ideia de uma gestão compartilhada. Ou seja, uma gestão onde todos os três segmentos que compõem o Instituto estejam envolvidos de uma forma igualitária e de uma forma onde todos nós possamos discutir os caminhos que o Instituto toma através dessas representações. Não se trata, como muitos às vezes colocam, de assembleísmo, não é nada disso. A gente quer simplesmente usar as estruturas de representação que já existem na unidade, as comissões que já existem, e fazer com que esses órgãos realmente exerçam suas funções previstas em estatutos e tudo mais. O Instituto tem um monte de comissões que são previstas no estatuto da unidade, elas têm que ser implantadas definitivamente e têm que funcionar como um órgão, como órgãos assessores da direção, para que a gente possa criar modelos de gestão compartilhada eficientes. Modelos de gestão onde as pessoas se sintam representadas e os diversos segmentos atuem juntos em busca de um instituto mais agradável para se conviver, de um instituto mais agradável para se trabalhar. Então, esse é com certeza nosso principal caminho de trabalho. Nós temos algumas coisas que são específicas hoje no Instituto como problemas. Questões que envolvem produtividade acadêmica, questões que envolvem recursos, que nós estamos num momento bastante complexo, numa crise institucional, não institucional Unicamp, mas socialmente. Isso reflete na gente, no volume de recursos que são agregados para a universidade. Então, não temos vagas para reposição de algumas funções que são básicas para o Instituto. Então, existe um monte de coisas que estão se delineando de uma forma muito clara e inequívoca de que são problemas grandes para o futuro. Depende muito de como a gente vai construir um modelo de gestão para enfrentar esses problemas, que vai fazer com que a gente sobreviva numa unidade bacana, numa unidade legal, uma unidade com recursos ou não. Nós somos apontados hoje pelos anuários recentes, pelas coisas recentes, com a unidade que tem a menor produtividade na Unicamp. Isso, de certa forma, é muito complicado para se lidar. Então, nós temos que aprender a fazer a contagem de produtividade e fazer as coisas de modo que a produtividade que nós temos seja contada, seja indexada corretamente e que isso nos resulte em benefícios mais concretos para a unidade, né? Então, isso é uma coisa na qual a gente vai trabalhar muito pesado. Outra coisa que a gente acha que é fundamental é o envolvimento maior dos alunos da pós-graduação com a unidade. Nossos alunos de pós participam de poucos eventos, organizam poucas coisas dentro do Instituto, e isso acaba dificultando e muito a nossa relação com as agências de fomento.
e isso impacta também a produtividade. Os alunos não têm uma relação mais próxima. Todos que são orientadores sabem como isso funciona na maior parte das vezes. Os grupos de pesquisa precisam se articular mais com os programas de pós-graduação, precisam ter uma articulação mais efetiva com as coordenações, de modo que eles produzam coisas, que os grupos de pesquisa tenham produtividade e abriguem realmente pesquisas coletivas, como acontece em várias outras unidades da universidade. Então a gente precisaria realmente ter um recorte bacana nessa questão da pós-graduação. Uma outra coisa que se discute, já faz algumas gestões no Instituto, a questão da interdisciplinaridade e coisas do gênero. A gente acredita muito na ideia da interdisciplinaridade, mas que ela seja construída a partir da gente descobrir exatamente quem é o profissional que nós queremos formar e qual a inserção que se espera desse aluno no mercado de trabalho. O que a gente espera que esse aluno seja no mercado, qual a inserção que a gente espera que ele tenha. E essa interdisciplinaridade para nós, ela se baseia muito mais em descobrir esse perfil de aluno e o mundo do trabalho e as diferenças entre os departamentos para daí poder criar coisas que serão comuns às 5 áreas do conhecimento que nós temos. Nós precisamos trabalhar com isso de uma forma mais clara. A interdisciplinaridade é muito interessante, mas ela tem que ser dirigida respeitando matrizes curriculares, respeitando as questões referentes ao mundo do trabalho, onde a gente quer inserir o profissional formado aqui e qual o recorte que nós queremos para eles. O aluno que a gente forma é um gestor na área de cultura, é um produtor de cultura, é um executante. O que é esse aluno? Essa é uma pergunta que nós nunca respondemos. Eu acho que está mais do que na hora da gente responder o que nós queremos formar, o profissional que a gente quer atuar nisso. E temos que pensar que hoje a formação do aluno ou do profissional na área de artes e comunicação, ele exige um conhecimento de economia criativa e outras coisas que são fundamentais. O governo federal já tem implantado, até na própria Ancine, por exemplo, setores de economia criativa para a indústria do audiovisual. Nós temos que replicar esses modelos de modo que o aluno possa gerenciar a carreira, possa gerenciar seu futuro de uma forma mais eficiente. Economia criativa hoje, em todos os locais do mundo onde se trabalha as questões de produção cultural e audiovisual, é uma coisa bastante discutida, bastante feita e bastante usada pelas academias. Nós temos que começar a usar essa interdisciplinaridade não somente entre a gente, mas com as outras áreas do conhecimento que habitam a universidade. A economia criativa, com certeza, é uma delas. O governo federal, desde 2011, nas reuniões do Forcine, sempre tem os representantes da Ancine que lidam com a ideia da economia criativa de uma forma eficiente. Então, nós temos que pensar nesse recorte para os nossos cursos de uma forma muito clara. Coisas que nós pretendemos, inicialmente, para começar a horizontalizar dentro dessa ideia de uma gestão participativa, são coisas muito prosaicas, eu diria até, mas que são importantes que a gente faça. A primeira é recuperar a autonomia de departamentos e órgãos que nós temos no Instituto. Como é que a gente pretende fazer isso? Tendo uma divisão transparente do orçamento entre unidades e entre departamentos e entre órgãos que compõem o Instituto. Quando eu digo não só departamento, temos biblioteca, temos galeria, temos outros órgãos. O orçamento é pequeno, mas nós temos que dar uma mínima autonomia para que os departamentos resolvam, ou melhor, estes órgãos resolvam como trabalhar com a questão dos seus recursos minimamente para ter autonomia. Porque senão você fica sempre sobrecarregado, sempre com uma verba centralizada, isso é muito difícil de gerenciar. E em segundo lugar, nós temos a verba, os recursos que são gerados pelos cursos de extensão, pelos famosos AIUs, convênios e tudo mais da Unicamp. Todo projeto de extensão que envolva recursos, ele destina um percentual desse valor à direção da unidade. E uma das coisas que a gente quer fazer é justamente repartir esse percentual entre a unidade e o departamento que o gera. Que os departamentos também possam ter uma autonomia financeira com verbas extra-orçamentárias gerenciadas pela fundação da universidade, que fazem com que as coisas sejam muito mais rápidas, e também fazer com que a gente possa, com isso, estimular mais atividades de extensão. E quando eu falo atividades de extensão, não me refiro só a atividades pagas, muito pelo contrário. Eu acho que nós estamos fazendo muito pouca extensão inclusiva no Instituto. Nós estamos em Barão Geraldo, uma região que tem, a última vez que eu fui atrás desse levantamento, são 78 bairros, muitos dos quais em situações de linha de pobreza, e eu não vejo por que nós temos uma atuação tão pequena na área de extensão voltada para esses grupos, e por que nós promovemos tão pouco extensão inclusiva.
A maior parte da nossa extensão, isso eu não falo como crítica, é um fato, das universidades públicas paulistas se baseia muito na extensão paga, na extensão de cursos, que também atendem uma demanda social, é claro, mas a gente precisa trabalhar também para esse outro lado, então uma coisa tem que contrabalançar a outra. E essa extensão inclusiva dá visibilidade, ela tem um monte de vantagens que vem arraigada junto. Os próprios alunos do FCM, eles têm que fazer um estágio antes do internato, que é em postos de saúde da periferia. Todos eles têm um curso básico, que é apontado por muitos como o curso mais elitizado das universidades da medicina. E eles fazem trabalhos de estágios semestrais em postos de saúde, de centros, de postos de saúde públicos, em situações bastante complexas. Então, não vejo por que nós não podemos ter atividades de extensão inclusiva em formas de oficinas, em forma de coisas que sejam dirigidas para esses públicos. 10 minutos. Obrigado. Inclusive com o apoio financeiro de próprios órgãos estatais que pagam. Não nesse momento que o Estado está numa retração enorme, mas o Ministério da Cultura teve, durante muito tempo, muitos editais abertos nessa área. Então, isso para nós é muito claro, essa questão da autonomia. Outra coisa que a gente quer discutir de uma forma muito clara é a questão que envolve as comissões de recursos humanos, comissões de avaliação, esse processo todo pelo qual a unidade passa anualmente, que envolve os servidores. A gente quer que isso seja feito com cada vez mais transparência e que esses órgãos tenham suas funções respeitadas, as que estão estabelecidas no Estatuto. Então, tem comissões de recursos humanos que tem que trabalhar junto da CSA. Todo ano o Unicamp está procurando métodos de recriação dessas coisas, em função dos problemas todos que a questão da avaliação representa para a instituição. E nós queremos que isso seja cada vez mais transparente. A gente quer que a nossa gestão se baseie sempre no tem que participar. E que os segmentos respondam pelos seus problemas e pelos seus gerenciamentos também. Então, a CSA para nós é um problema que os servidores têm que criar os modelos, aplicá-los, e a direção está para dar o apoio a isso. Não para determinar como isso tem que ser feito. Ninguém gosta de ser determinado. Então, todo mundo gosta de ter sua autonomia para as coisas. Então, se as carreiras têm autonomia, a carreira docente tem uma grande autonomia, não vejo por que a carreira dos servidores não possa ter autonomia nos seus processos. E a autonomia para nós é fundamental, é com isso que se produz a universidade. A universidade pública talvez ela seja tão mais produtiva do que a privada, justamente pela autonomia que os professores têm nela, que é uma coisa fundamental. Mas essa autonomia tem que se espalhar no corpo dela, não pode ser simplesmente para uma categoria. Então, eu sempre fiz essa fala, até porque eu participei de todas as categorias e, como eu digo, eu conheço todos os problemas e vantagens que cada uma tem. E algumas têm muito mais problemas do que vantagens. Então, essa para nós é uma questão muito clara, muito inequívoca, da transparência na gestão de recursos humanos. E mais do que isso, todos os cargos em comissão, enfim, todos os cargos que o Instituto tem, a ideia é que a gente os departamentos façam eleições para serem indicados. A gente não quer trabalhar com a ideia de indicação, a gente quer trabalhar com a ideia de eleição sempre. Tudo que puder ter eleições, comissões, cargos, a gente vai praticar isso. Porque senão as pessoas não se sentem representadas. Isso me incomoda muito. Você saber que uma pessoa indicada... Não, sim, mas indicação não é representação. Mesmo que eu goste ou não da pessoa, ela é eleita, tem uma representação social indicada, para mim não tem. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser estimulado e tem que ser feito de uma forma muito clara e rapidamente. 13. Obrigado. Então, com isso, são alguns pontos centrais ao nosso plano de ação. Se vocês forem examinar no site, está lá detalhado, está todas as funções detalhadas, enfim. Mas a nossa ideia é se basear justamente numa ideia de transparência, de recursos e material humano e de uma gestão compartilhada, onde a gente possa fazer com que todos nós tentemos resolver e criar os caminhos para o Instituto. A gente sabe que a universidade pública e recursos para ela vão ser cada vez mais difíceis. Há 8 anos atrás, eu escutava um professor da área de exatas falar para mim que se não fosse... que a gente deveria pensar o seguinte: se a universidade não gerar patente daqui a um tempo, ela não vai ter mais dinheiro para manter a expansão dela gratuita. Isso é uma coisa que no exterior já é prática comum, as patentes universitárias gerarem recurso. Bom, na área de artes é difícil pensar nessa questão de patente ou numa relação de mercado. Nós temos que procurar outros valores para agregar.
E nós vamos ter que descobrir, porque isso vai estar intimamente ligado à nossa próxima sobrevivência nos próximos 8 anos. Eu calculo que nos próximos 8 a 12 anos a universidade vai passar por uma mudança muito grande, e a nossa área, dentro de um produtivismo que está se instalando, dentro de uma ideia que os números falam por si, que os números dizem as coisas, e nós trabalhando com a produção imaterial, que muitas vezes não dá para se colocar em números, não dá para se colocar em relatórios, nós vamos ter sempre problemas dentro da instituição. Isso afeta muito mais a vocês, alunos, do que a qualquer um de nós, porque vocês que têm a formação aqui dentro, e os recursos são para ela. Então, essa é uma das razões principais do nosso trabalho. Tudo isso é voltado para o quê? Para a qualidade das atividades que oferecemos. Nós temos praticamente 1.000 alunos de graduação e 500 de pós-graduação. É um número muito considerável. Nós temos uma obrigação de aprimorar cada vez mais a questão dessa qualidade de ensino. Enfim, quem quiser consultar, o nosso site está à disposição lá, está perfeito, sinta-se à vontade. Obrigado.